Bom dia, pessoal. Com orgulho está quase terminando essa apostila e tendo feito exercícios, correções de quase tudo. Vou fazer um pedido. Semana que vem tragam os seus cadernos de física e matemática só do terceiro trimestre. Eu vou passar olhando o teu caderno e vou dar uma nota para esse teu caderno, certo? Eu vou fazer o quê? Eu vou primeiro pegar o caderno de pessoas que eu sei que têm acompanhado as aulas, vou olhar esses cadernos como cadernos padrões, certo? Porque nesses cadernos não vai ter só a cópia da correção. Vai estar lambuzado, vai estar riscado, vai estar apagado, de gente que trabalhou em cima da questão, certo? E vou usar esses cadernos, vou contar quantos exercícios corrigidos essas pessoas conseguiram, certo? Isso vai ser o padrão para o 10. Quem chegar próximo desse número de exercícios corrigidos, certo? Aí vai ter notas, né, diminuindo até um valor, né, que o cara está sem caderno, ou, né, sem caderno é zero, lógico, não acompanhou nada, certo? E aí o caderno, assim, nada, quase nada de exercício, assim, tem 3 exercícios, foram corrigidos 60. A gente faz a proporção, vê quanto é que tirou, vai tirar uma nota absurda, né? E eu acho que é bem honesto. Beleza? O que eu estou querendo te dizer é que se tu vier com a coisa toda copiada, como eu te sugeri fazer, se tu não tivesse te organizado honestamente, tu não vai tirar 10, né? Tu, de repente, assim, um setinho por ter copiado tudo. Ou seja, né, se ficar nítido que tu não exercitou, que tu só copiou as correções, aliás, principalmente, né, que tu copiou depois de a coisa toda ter acontecido, não vai esperar uma super nota, mas aí também, por ter ido atrás, eu não vou te prejudicar. Vou te deixar lá com um setinho, se tu só copiou o caderno de alguém. Não tem problema, traga a apostila, certo? Vamos ver como é que está essa organização da correção da apostila, eu vou analisar como é que está, vou ver se está visível, se dá para entender. Isso tudo é importante, desde o começo eu te falei. Isso aí tu pode pegar as primeiras aulas, tá? Tá lá falado, eu vou te cobrar certo e errado, eu vou te cobrar organização, página, número de exercício, certo? Até a data é fundamental, se for pensar. Na vida a gente se organiza pela data. Aí eu perdi, eu faltei quando? Tal dia. Vai lá na internet, aqui, bum, certo? É o mínimo, né, gente? Mas tudo bem, vamos lá. Chegando! Férias! Vamos! Página 36, já estou arrependida da tarefa, tudo de soma infinita. Deveria ter pegado algumas da 34 e outras da 36. Burro que sou. Determine o valor de x na equação. Ixi, é o infinito. Vai ao infinito. A soma dos infinitos termos de uma PG. A1 que divide 1 menos Q. A soma está dando quanto? 20 terços é igual. Quem é o nosso A1? X sobre 1 menos. E quem é a razão? Razão é um termo da frente dividido por um termo de trás. A razão vai ficar, a divisão de fração é a primeira, vezes o inverso da segunda. Cortou x com x, 1/4. E já que a razão é 1/4, engraçado, eu nunca vi tanta gente copiando. Vai demorar pouco para tu copiar o caderno todo, vai ser pouco trabalhoso. Então, ó, 20 terços. Uma dica. Para ficar mais original, tu copia canetas, né, algumas coisas, e a outras tu copia lápis, apaga, para fingir que tu fez o exercício, tá bom? Igual a x sobre 4/4 menos 1/4, 3/4. Está dividido, passa 20 terços vezes 3/4 é igual a x. X é igual, corta 3 com 3, 20 dividido para 4, 5. Que beleza! Resumindo, é aplicação de fórmula, né? É aplicação de fórmula. Questão 2. Qual é o valor da soma? 0,1 mais 0,01 mais 0,001 mais... E assim para todo o sempre. A soma de uma PG infinita é A1, 1 menos Q. A soma é A1 que divide 1 menos Q. Quem é a razão? A razão é um termo da frente dividido por um termo de trás.
faz? Que ficaria 1 sobre 10. Beleza? Se tu preferir, não tem problema, podes usar no lugar do 1 sobre 10, 0,1. Concorda comigo? A soma dos infinitos termos, 1 menos 0,1, 0,9. A soma dos infinitos termos, 1 nono. Que legal! Acabo de perceber que podemos usar a soma de uma PG infinita para obtenção de uma fração geratriz de uma dízima periódica. Vocês concordam que isso aqui é essa dízima disfarçada? Então qualquer dízima desse tipo eu posso transformar numa soma de PG infinita e através da fórmula da soma infinita, bum, determinar a fração geratriz. Legal essa ideia, né? 1 nono. Que viagem, né, cara? Tu vê, ó, a gente vai lá, esse 1 nono, como eu acabei de falar, dá 0,111. E a gente somando os três... Nós somando os 3 primeiros termos já dá bem próximo, né, do resultado, né, cara? É uma série que a gente diz que converge rápido. Converge rápido para o resultado final. Tem série que não, tem que somar os primeiros 1000 termos para conseguir chegar próximo do resultado final. Questão 3. Essa aqui, ó, começou a ficar um pouquinho melhor. Os raios de infinitos círculos formam a PG. Os raios de infinitos círculos. Determine a soma das áreas desses infinitos círculos. Como é que é a área de um círculo mesmo? Pi r ao quadrado sobre 2. Concorda comigo? Pi r ao quadrado. Por que sobre 2? Sobre 2? Pi r ao quadrado, né? Ou é pi r ao quadrado sobre 2? Esqueci. Travei. Como é que a área de um círculo é pi r ao quadrado sobre 2? Ou é só pi r ao quadrado? É só pi r ao quadrado, por incrível que pareça. Mas tu vê, para eu poder tirar essa dúvida, eu posso imaginar um círculo dividido em vários triângulos. Cada triângulo tem uma altura e uma base. Se eu dividir esse círculo em n triângulos, a área do círculo é aproximadamente n vezes a área de um dos triângulos, que é base vezes altura sobre 2. Tudo bem para vocês? Por que é aproximadamente mesmo? Porque não encosta ali. Se eu diminuir meus triângulos, deixar a base dele bem pequena, a aproximação fica cada vez melhor. E se eu usar infinitos triângulos com as bases infinitamente finas, o resultado fica perfeito. Tudo bem para vocês? Quer dizer que se eu fizer esse número n tender ao infinito, o resultado fica verdadeiro. Concordam comigo? Aceitam o que eu estou dizendo? Show essa ideia, né, cara? Tu pegar um círculo, dividir em um triângulo e perceber que se tu levar ao infinito o número de triângulos e somar todas as áreas deles, tu consegue achar a área. Mas que legal, cara. Olha só, quando for ao infinito esses triângulos, a soma dessas bases vai dar o próprio 2πr, que é a circunferência, né? Aceitam isso? O n vezes b, que é o número de bases somadas, né? B, uma base, mais 2 bases, mais 3 bases, mais n bases, vai dar n vezes b, o resultado delas. Certo? Então essa quantidade n vezes b, quando n tem infinito, dá 2πr. E quem vai ser a altura desse triângulo que tem a base infinitamente pequena? É o próprio raio da esfera. Virou R, essa grandeza H virou R quando n tendeu ao infinito. Sobre 2. 2 cortou com 2, π, R
Então tu vê, apesar de a gota portuguesa ter me atacado essa hora da madrugada, aproveitei para deduzir, né, a área da circunferência para vocês. Alguns professores de cálculo lá cobram isso na segunda, primeira provinha do ano. Show de bola! Muito criativa essa ideia, essas matemáticas, olha ali, ó. Ui! Quase. Pi r ao quadrado. Fazendo essa modificação nessa PG, eu estou passando de a progressão geométrica que define os raios dos infinitos círculos para a progressão geométrica que define a área dos infinitos círculos. E se ele quer a soma dessas áreas, não é isso? S infinito fica, como é que é mesmo? A1 sobre 1 menos Q. S infinito é A1. 9π aceitam? 1 menos Q. Como é que determina a razão? Vai no cantinho, pega o primeiro termo, 9π sobre 4 e divide pelo anterior. 9π é a primeira vezes o inverso da segunda. 1/4 é a razão. 9π sobre 4/4 menos 1/4, 3/4. É a primeira vezes o inverso da segunda. 9 por 3 dá 3, 3 vezes 4, 12π. Ele falou unidade? Não, né? Unidades de área. 12π. Tem letrinha para assinalar? Questão 4. Melhorou um pouquinho, mas agora já estou de saco cheio, já estou irritado, não quero mais. Burro! Por que tu não vê que é tudo igual? Eu achava que era miscelânea de questões legais. Mas também, né, cara, mal tem tempo de dormir. Ah! O valor de x mais 3/4 de x. E não é no Facebook que eu fico não, né, cara? Tu não me vê lá. É trabalhando, meu querido! Vamos! Agora é contigo! S infinito A1. 1 menos Q, obrigado. Ele disse que é 8 a soma. O A1 é x. Como é que eu acho a razão? Pega um termo da frente e divide pelo termo de trás, ou multiplica pelo seu inverso. Fica claro então que a razão é 3/4. 8 é igual a x sobre 4/4 menos 3/4, 1/4. 8 vezes 1/4, x igual a 8 dividido para 4, 2. Olha! Não custa olhar o gabarito das outras, né? Tu sabe, né? O rei do erro. Página 36, a número 1, 5. Confere? 1/9, oh yes! 12π, yeah! Hoje nós estamos bem. Apesar do branco ali da área do círculo, né, cara? Viu? Essa aí que é absurdo, né, cara? E tem um cérebro cansado. Resetar. Vamos! 5. Determine o valor da expressão. Ah, não. Aí tá sacaneando. Isso aí é pra assustar o cara, né? Se o cara tem fé, se tu é um cara de fé, tu acaba resolvendo que nem as outras. Dá uma olhada. Mas ficou bonitinha pelo menos. Seno de π sobre 3 mais π sobre 9 mais blá blá blá. Mais cosseno de π sobre 3 mais π sobre 6. Blá blá blá. Determine o valor da expressão. Ali dentro, obviamente, eu tenho uma soma de uma PG infinita. Vou calcular essa soma. Pega o A1, que é π sobre 3, divide por 1 menos a razão. Está na cara que eu estou multiplicando por 1/3. A soma da PG infinita fica a primeira vezes o inverso da segunda. 3/3 menos 1/3, 2/3. Blá blá. Viu o barulhinho que faz? Soma π sobre 2. Ah, safadinho. Então, na verdade, aquilo ali é só seno de π sobre 2. Tu vê, aquilo ali é uma treta do cara. Calcula a soma infinita. Pega o primeiro termo e divide por 1 menos a razão. Estou multiplicando por 1/2. É a primeira vezes 2 sobre 2.
2 menos 1 sobre 2, 1 sobre 2. Invertendo, 2 sobre 1. 2π sobre 3. Ah! Então é cosseno de 2π sobre 3. 90 graus, círculo trigonométrico, 90 graus, ocupando todo o eixo do seno. 1. Cosseno de 2π sobre 3. Sobre 3, 60. Mais 60, 120. 120 e 60, ambos fazem π sobre 3 com a horizontal, 60 graus. Então a única diferença é que o cosseno de um é positivo e o do outro é negativo. Então 60 é 1 meio, né? Só que foi para a esquerda, menos 1 meio. 1 menos meio, 2 sobre 2 menos 1 sobre 2, 1 sobre 2. Era de assinalar? Não. Bertinha. Quase não gosto de questão aberta dela. Assinalasse muito a ABCD ao longo do ano, né? Fala. Na 3, ele deu os raios. Eu poderia achar, porque assim, se eu acho a razão para o crescimento dos raios, não garante que seja a razão do crescimento das áreas, porque as áreas crescem com R ao quadrado. Por isso que primeiro eu teria que montar a PG das áreas para calcular a razão. Beleza? Certo? Mas realmente uma ideia interessante, uma pergunta interessante. E tu vê, sempre é tempo para fazer a pergunta. Às vezes o cara está amadurecendo ainda a ideia na outra questão, né? Questão 5, então. Eu estou cabreiro, como sempre. Duvido de mim mesmo, apesar de ter um pouco de fé. Vamos ver. 36, exercício 5, 0,5. Olha! Questão 6. Uma bola cai de uma altura de 90 metros. E cada vez que toca no chão, sobe a uma altura igual a 2/3 da altura anterior. Determine o espaço percorrido pela bola. Ele quer até parar, né? Deveria ter falado, ele quer até a bolinha parar. Só pode ser isso. Então tá, ela andou 90 metros, depois... É isso aí, depois 2/3 da anterior e assim por diante. Certo? Determine o espaço percorrido. A distância percorrida por ela é a soma das alturas, né? Não, ela voltou. Acho que ela já volta numa altura menor. Então ela desceu 90 metros, vai subir até esse aqui. Vai descer ele também. Safadinho, quase que eu entro, cara. Ó, esse 90 não vai fazer parte da brincadeira. O espaço percorrido. É o quanto ela percorreu mesmo. É que espaço e distância, né? E espaço é mais técnico e vem da tradução no Space. A nossa distância é a distância até o referencial. O mais correto em português seria a posição, né? Mas posição percorrida já não faz sentido, porque posição é a localização, né? Certo? Então é sinônimo de distância nesse caso. O espaço percorrido é sinônimo de distância. Então, ó, acho que ficou claro, né? A bola cai de 90 metros, percorreu 90 metros, sobe a uma altura 2/3 anterior. Ela sobe esses 2/3, desce esses 2/3. Concordam? A partir da segunda altura, ela sobe e desce aquela altura. Beleza? Por isso eu vou tirar o noventinha da nossa PG, vou calcular a soma das PGs desses resultados multiplicados por 2. Então vai ser 2/3 vezes 2/3 vezes 90. Isso vai ser multiplicado por 2 porque ela sobe e desce. Isso vai ser multiplicado por 2 porque ela sobe e desce. Depois eu somo 90, que foi uma vez só. Então qual vai ser a nossa PG? 2 vezes 2, 4. 4, vamos dividir aqui, né? 9 por dá 30. 4 vezes 3, 120. Depois 3 vezes 3, 9. 90 dividido por
9 dá 10, 8, 80. E assim por diante. Certo? Qual vai ser a soma então dessas alturas? É o A1, 120. Tem fórmula aí para vocês verem? Não, então eu vou copiar a fórmula dessa vez. O que eu escrevi virtualmente aqui? Traga um caderno semana que vem. Eu não vou poder ver, é algo que vai demorar a fazer. Beleza? Eu vou perder talvez mais de uma aula, embora eu vou fazer a toque de caixa. Eu vou olhar o caderno da galera que eu sei que está todo dia aí anotando e me enchendo o saco. E professor ali, e ali professor aqui eu vi um erro no vídeo e tal. E professor, sempre ali, essa galera, meu Deus, tem que tirar o chapéu. Vou usar como padrão, aí olho o caderno, faço a contagem dos exercícios e saio olhando de cada um. A toque de caixa, 1, 2, 3 corrigidos. Vou te apontar, ó, tá faltando isso que eu pedi, tá faltando isso, isso, aquilo, meu Deus, que tá desorganizado. E vou te falar, por isso a tua nota é tal. Pá, e vamos embora. Vou analisar de todo mundo, correndo. Talvez eu leve umas 2 aulas, por isso vai ter que trazer a partir de segunda-feira, tu vai trazendo o teu caderno. Certo? Física e matemática, essa análise vai acontecer. A1 sobre 1 menos Q. Quem é a razão? O cara da frente dividido pelo cara de trás. Dividir por 4 em cima e embaixo, 2 terços. 120 que divide 3 terços menos 2 terços, 1 terço. É a primeira vezes o inverso da segunda. 360 metros. Porém, ela tinha de cara andado 90 metros, totalizando 450 metros. É uma pena as bolinhas não ficarem quicando infinitamente, né? A dissipação de energia faz elas pararem tão rápido. Senão seria uma experiência tão divertida. Melhorou o nível já dessas 6. Deixa eu ver que tu sabe, né? O rei do erro pode voltar a qualquer momento. Alzheimer. Página 36. É isso? Exercício 6. 450. Ele fez diferente. Ele separou a sequência das descidas e das subidas. E incluiu o 90 na descida já. Usou 2 vezes a fórmula e depois somou os resultados. Legal, legal. Questão 7. A soma dos valores inteiros negativos de x para os quais a expressão é um número real essa expressão aqui, ó, seja um número real. Para que isso aqui seja um número real, galerinha, o que deve acontecer? Tem que ser maior que zero, positivo, beleza. Então tá. Do nosso conhecimento sobre raízes, nós já descobrimos que ele quer que isso aqui seja maior que zero. Ele diz que x é negativo. Tem a ver com a soma. E se eu fizer a soma de quem que eu faço? Pois é, tu vê, ó, perfeito, tu fez o que está dizendo ali. Mas de repente, para a gente poder, porque né, tu entender a ideia do amigo, ele fez essa soma aqui. Ele fez essa soma, jogou na fórmula e viu quanto é que dava essa soma aqui. Certo? Foi isso? Só como é que tu achou a soma se tu não tinha o x? Eu sugeri que o x fosse menor que 2. Aí eu botei 2 menor que 2 como se fosse fazer a soma. Ah tá, tu igualou essa soma a 2. Certo? Mas na hora de resolver a fórmula, tu acabou usando, né, como se fosse igual, né?
Exatamente. Mas por que 2? Porque se der 2 vai dar 0. Mas 2 mais 2 não dá 0. Mas não, x negativo. Então tá, então tu tá consciente de que o 2 sendo negativo, eu posso colocar o menos em evidência. Aí, colocando o menos em evidência, esse cara dando 2 dá menos 2. Menos 2 mais 2, 0. Legal. Agora, olha só que interessante, gente. Vê se não fica mais elegante a gente pensar da seguinte maneira. Se for igual a 0, já é o suficiente para mim, né? Tá? Então, é o valor que eu tenho que procurar. Outra, mais passar para lá, menos. Multiplicando ambos os lados por menos 1, aí sim, agora o x ficou positivo. Concordam comigo? O x era negativo antes, agora já é positivo. Certo? Agora já está bem natural, né? Questão anterior. Então ela parecia ser mais difícil. Agora que a gente viu que, né, olhando ela por outro ângulo, ficou disfarçada só. Mas isso tira muita gente da jogada. E parabéns para quem conseguiu enxergar, não importa o caminho. Teu caminho foi perfeito, muito bom. Soma. Quanto é que dá a soma? 2. O que o amigo falou que fez. A1. X sobre 2. 1 menos, e a razão? Eu estou multiplicando por quanto? 1 sobre 2, né? 2 sobre 2 menos 1 sobre 2 é 1 sobre 2. Está dividindo, passa multiplicando. Corta 2 em ambos os lados. X igual a 2. Por que deu positivo? Porque daqui para cá eu multipliquei por menos 1 e não troquei o sinal. Né? Eu percebi que mentalmente eu falei, galera, o nosso x trocou de sinal agora. Então o x correto que a questão estava falando é menos 2. Eu fui vadio, eu poderia ter colocado menos na frente do x para a resposta já vir menos 2. Certo? Ele disse que é menos 3. E se fosse menos 1? A soma dos valores inteiros negativos. A soma dos valores. Eu só fiz o igual, né? Certo? Ele não perguntou qual o valor. Concorda comigo? Ele não perguntou qual o valor. Então, peraí, nós descobrimos um dos valores, que é menos 2. Vocês concordam que se o número for menor que menos 2 também vai funcionar? Menos 1 aqui vai dar um número não tão negativo. Então, na hora que eu somar com 2, vai dar uma raiz positiva. Certo? Com o menos 2, eu tenho a raiz de 0 que dá 0. Então, com o menos 1, eu vou ter uma raiz de um número positivo. O menos 1 também é solução. O menos 3 não. O menos 3 estoura. Tá entendido? E o 0? O 0 não é negativo, ele só quer os números inteiros e negativos. Só existem 2 números inteiros negativos. O menos 2 e o menos 1. Então a resposta é menos 3. Ele quer a soma desses números. Eu errei. Ficou nítido que eu errei. Não tem desculpa. E tinha no gabarito, eu ia assinalar bem feliz se eu não tivesse o gabarito para verificar que eu tinha errado. Então essa eu errei mesmo. Errei no que, eu acredito? No português, né? Olhei lá, ele quer um número negativo. Não, ele quer a soma dos números negativos. Gostei. Respeitei a questão. Questão 8. Olha, final de ano, final de matéria, o cara poder fazer uma aula com essa quantidade de correção, com tranquilidade, sabendo que vai ter tempo de terminar e falar ainda do que vocês quiserem. Nos finalmente fazer umas dedução maluca, contar aí como é que vai ser a aula de cálculo A para vocês. O negócio é o seguinte, questão 8. Um quadrado tem 4 centímetros de lado. Unem-se os pontos médios dos lados deste e obtém-se outro quadrado. Unem-se os pontos médios dos lados deste outro quadrado e obtém-se um novo quadrado. E assim sucessivamente. Determine a soma das áreas dos infinitos quadrados. Engraçado, me dá a impressão que é uma questão que caiu, né, no começo, a primeira que a gente introduziu essa ideia, né, de PG.
pra gente. Tudo bem. É. Aliás, não lembro. Ah, é verdade, claro. Ele deixou um N, né? Deixou um N lá. Aqui não, aqui o nosso N vai ao infinito. Galerinha, como era 4 centímetros o primeiro, quando eu for fazer o lado do novo quadrado, vai ser um triângulo retângulo onde 2 centímetros e L vai ser aquele novo lado ali. Certo? É isso aí, 2 raiz de 2. 2 raiz de 2. Para quem já lembra que a diagonal de um quadrado é o lado vezes raiz de 2, aí fechou. Para quem não lembra, faz a continha. Beleza. Qual é que era a área do primeiro quadrado? O primeiro quadrado era 4 vezes 4, 16. A área do outro quadrado agora vai ser 2 raiz de 2 vezes 2 raiz de 2. 2 vezes 2 dá 4, raiz de 2 vezes raiz de 2 dá 2, o que dá 8. É só somar isso tudo, né? A soma de uma PG infinita é o A1 sobre 1 menos a razão. Esse dividido por esse, 1 sobre 2. A soma da PG infinita, 16 dividido por 1 sobre 2, 32. Ele falou unidade dessa vez, né? Centímetros quadrados. Já vamos olhar o gabarito. Vamos fazer só a última ali então. Página 36, questão 9. Suponha que os termos da progressão geométrica infinita sejam apótemas de hexágonos regulares. Apótema é o raio da circunferência inscrita na figura geométrica. Certo? Então essa era uma coisa desafiadora. A gente só ia ver apótemas mesmo no ano que vem de geometria espacial. Não que a gente não tenha citado de repente alguma outra vez na vida ou na morte, mas eu quero lembrar também, né? Teria que procurar lá na web de repente para poder matar a questãozinha. Sabendo que cada hexágono está inscrito em um círculo, então a soma das áreas desses círculos é show. O negócio é o seguinte. Ele falou hexágono regular. Vou fazer um hexágono regular aqui, que nem a minha cara. Eu falei para vocês que a apótema é o raio da circunferência inscrita. Então, ó, é aquilo ali que ele me deu. Certo? Ó, raiz de 12 o primeiro. Beleza? Ele quer a área do círculo no qual o hexágono está inscrito. Olha que safadinho. Ele quer a área desse cara de fora. A partir dessa grandeza x que ele está me dando, eu vou ter que achar aquela outra y ali. Certo? Ele está me dando o x e eu vou ter que achar o y para eu poder fazer πr ao quadrado de um mais πr ao quadrado do outro, onde o r ali, né? Vamos fazer para ficar mais bonitinho? Vamos chamar de rzinho o raio da circunferência inscrita e rzão o raio da circunferência circunscrita. Ele me deu a sequência de rzinhos. Eu tenho que achar a sequência de rzãos para a partir dela achar a sequência das áreas. Beleza? Legal, já entendi a solução. O que eu sei sobre um hexágono regular? Vocês lembram aí qual é a mágica por trás de um hexágono regular? Porque ele é a figura mais usada de todas? Porque ele pode ser decomposto em 6 triângulos equi, onde esse lado é igual a esse e igual a esse. E esse aqui é o rzão, né? É o raio da circunferência circunscrita, né? Quem a gente quer.
E isso aqui é o Rzinho, ó, o que ele deu. Um triângulo equilátero, todos os ângulos internos são 60 graus. E ali, então, eu posso usar naquele triângulo retângulo que função trigonométrica para relacionar Rzão e Rzinho? Seno de 60 é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Raiz de 3 sobre 2 vezes Rzão é igual a Rzinho. Mas eu tenho o Rzinho, né? Isso aqui é a sequência do Rzinho, né? Certo? E eu quero obter a sequência do Rzão. Então eu vou isolar o Rzão. Rzão é igual a 2Rzinho sobre raiz de 3. Rzão é igual, multiplica por raiz de 3 em cima e embaixo. 2R raiz de 3 sobre 3. Então tu vê, eu vou ter que multiplicar todos aqueles termos por aquele valor lá, concorda comigo? Para obter o Rzão, eu tenho que fazer 2 raiz de 3 sobre 3 vezes o Rzinho. Então qual é o primeiro termo da sequência do Rzão? É isso multiplicado por aquele valor. 2 raiz de 3 sobre 3 vezes raiz de 12. 2 sobre 3, raiz de 36, que é 6. 2 vezes 2, 4. Qual é a próxima? Tira o raiz de 12 e bota a raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3, 3. Vai dar 2. E assim por diante. Obtive a sequência dos Rzões. Agora eu vou querer achar a sequência das áreas, mas eu vou ler de novo, depois da entubada que eu tomei. Sabendo que cada hexágono está inscrito em um círculo, então se ele está inscrito, a circunferência está por fora. Então a soma das áreas desses círculos, né? Como é que é a área de um círculo? Π R ao quadrado. Π R ao quadrado. E assim por diante, não é isso? Como é que eu acho a soma dessa PG infinita? Pega o A1, que é 16π, e divide por 1 menos a razão. 4π dividido por 16π, 1 quarto. Simplificando. 4 quartos menos 1 quarto. 3 quartos é a primeira vezes a inversa da segunda. 4 terços. Que vai dar 64π sobre 3. E aqui está dizendo que de fato é a letra C. Mas errei uma, sou um merda. É isso que eu acho. Página 37. Tu acha mesmo, professor? Acho. Mas depois me perdoa, depois do recreio eu como um lanche e me perdoa. Mas se eu não fosse, se eu me cobrasse diariamente para ser melhor a cada dia, não ia ter chegado a lugar nenhum. Não ia conseguir pagar as minhas contas. Ia precisar estar encostando nos meus pais, coitados, que são aposentados. Dois assuntos. Estou vendo apenas uma página e meia com conteúdo para ser destroçado. Façam as tarefas. Aliás, qual é a tarefa? Eu passei tarefa? Gordo, retardado. Ruim. Ó, a tua tarefa é dar uma lida na página 37. Aí, sei lá, tu faz assim só os ímpares, como a gente gosta de fazer. A página 38 dá pra tu fazer que é aquela coisa tranquilinha, que ele vai te ensinando a raciocinar. A gente até pensou sobre um pouquinho de matemática financeira outras vezes. Então dá pra tu fazer a página 38. E faz a mesma coisa na 39, dá aquela lida bonita pra ver se tu entende, anota um monte de pergunta legal. E faz aquelas duas questões. Corrigindo essa tarefa, acabou a matemática, nós podemos dar um gás na física e vai sobrar algumas aulas no final para que os ninjas apareçam aí, mesmo passados, aí estarão aqui só aqueles que querem aprender. Me traz uma questão de Olimpíada para a gente se matar junto aqui, sofrer junto. Me traz uma questão do ITA bem legal, de uma matéria que a gente trabalhou ao longo do ano. Ou faz uma pergunta, uma matéria que tem curiosidade que tu só vai ver no terceirão ou no segundo. Aí nós vamos viajar, aí nós vamos além. Beleza? E de repente ano que vem, se a gente se organizar bem, a gente pode começar a ir além muito antes de acabar o ano. É só a gente se organizar e dar um gás um pouquinho a mais, ir num ritmo cada vez maior, né? Por que não?
Valeu, galera!